Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio se reapresentou para um ano de muitos desafios, de reconstrução, com 3 reforços. Tem mais para chegar, mas tem muitas carências ainda no elenco, que será comandado por Renato Portaluppi. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar do meu Grêmio, tô preocupado sim, a temporada de 2023 promete ser muito difícil. Porque o Grêmio precisava reforçar, o time da Série B era muito ruim, mas muito ruim. Ainda segue com algumas carências e está contratando aqui, eu sei que tem nomes para chegar, eu não quero ser tão pessimista assim, mas eu tô vendo outras equipes se movimentarem de uma forma muito mais interessante, inteligente, e o Grêmio para se manter na Série A, eu tô sendo bem honesto, sincero, e como torcedor de um clube que recém deixou a Série B, bem realista. O time será mais uma vez comandado pelo Renato Portaluppi, que renovou seu contrato, por mais uma temporada. A gente sabe como ele tem um domínio, um controle sobre esse elenco, indicou alguns jogadores, conseguiu algumas situações, mas o novo presidente, Alberto Guerra, fala em profissionalização, está lançando 2 executivos, 2 diretores de futebol, que são sujeitos inexperientes, e aqui não é nenhuma crítica, apenas um fato, uma constatação, e tomara que eles desenvolvam um trabalho muito bacana. Mas o que a gente está vendo nesse momento ainda são carências bem identificadas nesse elenco. Vamos lá, 3 reforços se reapresentaram, juntamente de todo o elenco, que agora farão apenas exames médicos e o trabalho mesmo começa no domingo no CT Luiz Carvalho. Um deles, o lateral esquerdo Reinaldo, que veio do São Paulo, indicação de Renato. O Reinaldo precisava encerrar o seu ciclo no São Paulo, mas é um cara que, enfim, entregava muito tecnicamente, especialmente no setor ofensivo, defensivamente deixava um pouco a desejar, mas o Grêmio tem um histórico, de laterais que vieram, enfim, numa fase descendente da carreira e até conseguiram algo mais no Grêmio, mas o Grêmio ainda se apega, a esse velho histórico. O caso do Bruno Cortez, o caso do Léo Moura, que foram até campeões da Libertadores com o Renato Portaluppi. O Reinaldo tem qualidade e se ele tiver um sistema interessante, ele pode auxiliar muito com assistências, gols, cobrando pênalti, ele é um exímio batedor. Enfim, qualidade ele ainda tem, idade ele ainda tem para apresentar um bom futebol, só que realmente os últimos momentos dele no São Paulo não recomendavam. Vamos aguardar, acho que ele é melhor do que os que lá estavam, como o Nicolas, como o Diogo Barbosa. Acho que o Reinaldo é superior tecnicamente, até pela experiência que ele tem. Enfim, o Reinaldo é um desses reforços que se apresentou. O outro é o Everton Galdino, jogador canhoto do Tombense, que fez uma boa Série B, inclusive, 25 anos, mas esse é uma aposta, Um jogador que tem uma qualidade, joga em várias funções ali da frente, especialmente do lado direito, cortando para dentro, mas joga de falso 9 também, bate bem de perna esquerda, enfim, não empolga, Mas é um jogador, enfim, que com um contrato de 1 ano aí por empréstimo, pode ser que dê uma boa resposta e a gente vê lá para frente. Para grupo pode ser que funcione. O zagueiro Bruno Uvini. Esse eu acho que tem boas referências, chegou a jogar no Napoli da Itália, foi seleção de base, numa seleção de ouro que a gente teve, num time que tinha Neymar, Oscar, Casemiro, ele era o zagueiro. Ele tem mais ou menos essa mesma faixa etária, ele tem 30 anos, 30 para 31 anos, jogou no Santos, jogou no São Paulo, tem uma boa qualidade técnica, um jogador rodado já inclusive fora, estava sem clube, o Grêmio acertou a sua contratação e dentro do elenco tem o Bruno Alves ainda que permanece, o Natan da base, o Jeromel e o Kahneman. Kahneman, para mim, a melhor novidade de todas, o Grêmio conseguiu, e isso é um mérito já dessa nova gestão, conseguiu a renovação de Walter Kahneman, que estava junto do seu empresário, resistente, e eu não julgo pela resistência, porque o que foi oferecido ao Kahneman realmente era muito inferior ao que ele ganhava. O Kahneman ganhava mais de R$1 milhão no Grêmio. Mas ele realmente teve muitos problemas nos últimos anos. E o Grêmio fez um contrato, uma proposta bem interessante até, com um salário bem mais baixo, fixo, A primeira proposta foi de 400 mil, ele ganhava 1 milhão para mais, bem abaixo, mas com bonificações que, se ele jogasse uma porcentagem interessante de jogos, ele conseguiria uma bonificação de até R$4 milhões. Diluídos isso por 1 ano, esse salário dele chegaria a quase 1 milhão. Essa foi a proposta do Grêmio, quase um contrato de produtividade. O Kahneman e o empresário bateram pé, falaram em propostas do Boca, do Lanús, de outros
de outros clubes da Argentina e tudo mais, mas isso realmente não aconteceu, tanto que ele aceitou a proposta do Grêmio. Mas eles conseguiram modificar essa proposta. O Grêmio aumentou o fixo que daria ao Kahneman, que era de 400, chegou a ser de 450, foi para 500 mil mensais e com uma bonificação que pode chegar a 2 milhões de reais, não mais a 4, se ele jogar 80% das partidas. E aí esse salário pode até dobrar, pode chegar em... dobrar não, né? De 500 pode chegar em 700, 800 mil reais, dividindo mensalmente, né, essa premiação, caso ele tenha esse cômputo de partidas, essa porcentagem ao final da temporada. Ele teve muitas lesões, sofreu muito, e isso não foi apenas nesse ano. O Grêmio fez um cálculo das últimas temporadas e o Kahneman jogava abaixo de 60% dos jogos. Então, dentro dessa estimativa, a proposta foi feita para que ele dê a resposta, só que o Kahneman, então, aceitou, mas pediu 1 ano de contrato. Tipo assim, eu aceito o que vocês estão me oferecendo, porque provavelmente não tenho outra proposta, né? Tô colocando nas palavras do Kahneman, mas ao final do outro ano a gente rediscute o contrato. Ele vai tentar provar dentro de campo que ele está bem e, obviamente, vai tentar uma valorização. O problema é que daqui 6 meses, novamente, depois dos primeiros 6 meses, se ele fizer um primeiro semestre bacana, novamente esse contrato vai ser discutido, porque aí já começa toda a enrolação de renovação, ou ele fecha com outro clube, né? Enfim, o Grêmio empurrou um pouco essa situação do Kahneman, mas o manteve. Acho importante pela liderança, pela técnica, pela história, por tudo que representa Walter Kahneman, ele se reapresentou junto de todo o elenco. Como jogadores que voltaram de empréstimo, como outros que ainda estão para chegar, como é o caso do PP, que foi o primeiro reforço anunciado, boa contratação, esse eu gostei. Meia do Cuiabá, que é da base do Flamengo, jogador que organiza meio campo, tem muita qualidade, chute de fora da área, sofreu um pouco com lesões nessa temporada, mas é jovem, tem 24 anos, é um jogador que me agrada muito. O Grêmio fechou contrato com ele até o fim de 2025, vai ficar por aqui e acho até que pode ser o pensador do meio-campo do Grêmio. O Grêmio não tem essa figura. Tem os jogadores da base, como o Gabriel Silva, como o Pedro Lucas, tem a volta do Jean-Pierre, que eu acho difícil que seja aproveitado, lá do Avaí, tem o Lucas Leiva, que foi utilizado nessa função na reta final da Série B pelo Renato Portaluppi, mas a gente não sabe qual será o nível físico e técnico do Lucas, que eu amo de paixão, tenho muito carinho, muita admiração por ele, mas a gente não sabe, né, a intensidade e o nível da Série A para essa próxima temporada. Então o Grêmio não tem essa figura, por isso eu acho que pode ser o PP. O PP daqui a pouco pode tem um bichinho aqui. Pode se encaixar melhor nessa situação. Entre os volantes, o Grêmio tem uma disputa bacana ali, eu acho que talvez seja a função de mais qualidade ali com Bitelo, Vila Sante, o Lucas pode fazer essa função de primeiro homem, e aí os outros complementares, né, como o caso do Lucas Silva e o Thiago Santos. Vamos para o ataque. O Grêmio renovou com o Diego Souza, que foi elogiado até pelo Renato, ele fez uma cirurgia de hérnia, segundo o Renato estava fininho, fez uma lipo e tal, né, brincou, né, fizeram uma lipo nele, elogiando o físico do Diego de 37 anos. O Diego fez muitos gols nas últimas 2 temporadas, mesmo o Grêmio sendo rebaixado, mesmo disputando a Série B, a parte dele ele fez mais de 20 gols por temporada. Realmente ele fez a parte dele, fez o que tinha que fazer e se garantiu dessa forma. Eu acho que o nível para a Série A vai ser muito difícil, porque o Diego é um cara que, pelo seu estilo de jogo, pelo seu porte físico, ele depende que o time jogue para ele. E o Grêmio precisa de um jogo cada vez mais coletivo, mais moderno, mais intenso. O futebol está exigindo isso, o Campeonato Brasileiro vai exigir isso. Mas aqui, não estou desmerecendo o Diego. Acho que o Diego, no que lhe cabe, ele faz e faz muito bem. Ele renovou por 6 meses, podendo estender. Então a tendência é que se ele fizer um bom primeiro semestre, estiver bem, fininho, marcando gol e tudo mais, ele estica até o final do ano. Ele já ia encerrar sua carreira, vai encerrar sua carreira no Grêmio, mas o Renato o convenceu a permanecer mais um pouco. Tá bem, mas o Diego Souza não pode ser a solução. Ele tem que ser um complemento e se ele entrar, fizer gol, tudo bem, tá tudo certo, mas o Grêmio precisa ter outro jogador ali. O Guilherme, que o Grêmio repatriou, que era da sua base, que voltou ano passado, ainda não conseguiu provar. O Ferreirinha é um jogador inexplicável, né, que mais badalado do que propriamente entrega dentro de campo. E agora, né, tem o Everton Galdino, que pode ser que faça uma função, o Biel vai embora. Então o Grêmio precisa de um jogador para o ataque. Eu sei que tem mais gente para chegar, mas precisa de mais qualidade no ataque. Lateral direito o Grêmio não tem também, porque liberou o Léo Gomes, liberou o Edilson e renovou com o Rodrigo Ferreira, que veio do Mirassol de uma forma obrigatória, porque ele se lesionou nas férias, e como ele tinha vínculo com o Grêmio é obrigado a estender, por lei, o vínculo dele até que ele se cure do tratamento. Impressionante, né? Mesmo sem jogar.
e depois apenas jogadores da base, né? O Grêmio não tem um lateral direito, precisa ir ao mercado resolver essa situação. Então, é um time que está começando e eu sei que, repito, ainda tem reforços para chegar, embora a pré-temporada já vá começar nesse momento, mas ainda tem muitas carências para serem resolvidas. Tem muita concorrência, muita disputa no futebol brasileiro. O Grêmio só vai disputar a Série A e a Copa do Brasil, de campeonatos importantes, além do Campeonato Gaúcho, mas está muito atrás, em relação inclusive ao rival, em termos de elenco, em termos de opções. Se ganhar um Campeonato Gaúcho vai ser, enfim, na superação, na rivalidade, porque na qualidade o Inter terminou a temporada muito melhor e acho que é a primeira vez em muito tempo, porque o Grêmio é 5 vezes consecutivamente campeão gaúcho, né? Primeira vez em muito tempo que o Inter tá com a faca e o queijo na mão para acabar com essa hegemonia e depois vai sofrer na Série A se mantiver essa equipe, esse elenco, pela concorrência que eu tenho notado, inclusive de equipes periféricas, se é que dá para citar Fortaleza e Atlético Paranaense como equipes periféricas. Hoje elas estão muito, mas muito à frente do Grêmio. Só para citar 2 exemplos. Isso sem falar no Santos, que está se reforçando, no Fluminense, que já virou um protagonista, enfim. Não consigo ver o Grêmio nem competindo com essas equipes até o momento. Tomara que melhore. Vocês gostaram das contratações até aqui? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!